Olha, meu povo, não era o vídeo que eu tava imaginando fazer, mas a CBF ela decidiu basicamente mudar o calendário todo do futebol brasileiro do dia pra noite. Então, eu tô com minha colinha aqui porque eu preciso explicar pra vocês as mudanças e o que isso afeta diretamente o Atlético. Então peço pra que deixe o like, se inscreva no canal e comente o que você achou dessas mudanças do calendário do futebol brasileiro. Já vou confessar aqui que eu vou precisar ler e a partir do momento que eu for lendo eu vou comentando com vocês. O presidente da CBF anuncia que o Campeonato Brasileiro de 2026 será iniciado no dia 28 de janeiro. O formato segue o mesmo: 20 times se enfrentando em turno e retorno, 4 são rebaixados, 6 têm vaga na Libertadores, 4 diretas para a fase de grupos e 2 para a segunda fase, e outras 6 para a Copa Sul-Americana. A Série B inicia 21 de março, ou seja, a gente vai ter um Campeonato Brasileiro começando muito antes e o que isso significa para mim? Que o Atlético, se subir, ele vai ter uma vantagem legal, que a Série B termina antes da Série A. Para 2026, você precisa de uma movimentação quase que imediata para montagem de elenco. Para você chegar com o teu elenco pronto para competir numa Série A dia 28 de janeiro, você precisa ser muito certeiro no mercado da bola. Você precisa fazer com que as coisas elas sejam muito rápidas. Então é a primeira grande mudança. É o primeiro grande ponto. E, óbvio, se a gente continuar na Série B, aí sim a gente vai ter mais tempo, a pré-temporada vai ser maior. E aí a gente espera que o Atlético ele chegue de forma mais, assim, preparado para encarar mais uma Série B. Mas você tem ali uma diferença de quase 2 meses. Série A inicia dia 28 de janeiro, Série B só dia 21 de março. Espero que dia 28 de janeiro a gente esteja comentando um grande jogo do Atlético aí. Copa do Brasil, tá? O que que muda na Copa do Brasil? A Copa do Brasil será completamente remodelada. Ao todo serão 126 times na disputa. A competição terá 5 fases iniciais, com todos os 20 times da Série A entrando na quinta fase, a última antes das oitavas. Então imagino que um time de Série B como o Atlético, se permanecer na Série B, ele vai entrar na quarta fase. Ou seja, você vai ter ali muito mais vagas e você vai ter uma peneira muito maior dos times que vêm enfrentar a primeira, segunda prateleira da Copa do Brasil. Eu acho que nesse sentido muda pouco. Eu acho que é muito mais sobre a expansão da Copa do Brasil, exatamente, do que sobre como a Copa do Brasil ela vai ser administrada dentro do calendário. Então, dá para se dizer também que o Atlético ele não vai estar nas primeiras fases da competição, estando na Série A ou estando na Série B. Então, é menos uma data, é menos uma competição, é menos uma disputa para os primeiros momentos da temporada, o que eu acho uma boa notícia. Aí a gente vai para os torneios locais. Os torneios locais passam a ter um limite de no máximo 11 datas. Ou seja, o campeonato estadual do ano que vem vai ter 11 datas. O formato será definido individualmente por cada uma das federações, assim como a distribuição das vagas para a Copa do Brasil. Eles têm datas base do início de 11 do 1 e término de 8 do 3. Fica muito claro que com o novo calendário, independente se o Atlético estiver na Série A ou na Série B, o time de aspirantes precisa voltar, né? E eu acho que vai ser uma febre agora o time de já aspirantes. Eu não sei o que, que as federações vão fazer para obrigar os times a usarem as equipes principais. Mas pensando em ter um mínimo de pré-temporada, pensando em dar um mínimo de férias para os jogadores, não tem condição de você começar uma temporada dia 11 do 1 sabendo que o brasileiro começa dia 28. Então o Atlético ele já precisa pensar em montar essa equipe alternativa, essa equipe de aspirantes, e algo que a gente sabe que historicamente o Atlético já tem um know-how, historicamente o Atlético já sabe fazer para começar essa temporada o mais cedo possível, para começar essa temporada da maneira mais breve possível. Então, para mim, isso conta muito. Se tem algo que eu tenho mais convicção ainda nesse sentido do calendário do futebol brasileiro é a necessidade de uma equipe alternativa. Então, essa equipe que está jogando a Taça FPF, ela
pode dar sequência ali, que a gente vai precisar usar vários jogadores que estão ali. E às vezes nem pensando no cenário de revelar, pensando no cenário só de não sobrecarregar o elenco principal. Aí a gente vai pra grande surpresa, tá? Que além da Copa do Nordeste e da Copa Verde, será criada a Copa Sul-Sudeste. Equipes classificadas para os torneios Conmebol não disputam essas competições, essa competição que terá os jogos justamente nas datas continentais. Ou seja, o Atlético vai ter uma nova competição. O Atlético, ele não vai estar em competição Conmebol do ano que vem. Então o Atlético já está dentro da Copa Sul-Sudeste. E eu acho uma ótima notícia. Saber que o Atlético vai ter uma competição no início da temporada de um nível maior, cara, é absurdo. Porque o Atlético vai ser mais desafiado, porque o Atlético não vai precisar ficar no cenário de campeonato estadual. Que o Atlético vai ter esse processo de preparação contra times mais condizentes ao nível da equipe. O amadurecimento vai ter que acontecer no nível de enfrentamento maior. E além de, querendo ou não, ser uma oportunidade de título, tá? Se a gente ignorar Sul-Sudeste, os times que não vão estar nas competições Conmebol, o Atlético ele surge como o favorito para a mais nova competição do futebol brasileiro. Porque na Série B eu não tenho dúvida do Sul-Sudeste, aí na Série A a gente tem que entender quem vai ser rebaixado, quem vai ficar naquela zona ali que ninguém se classifica. São 12 clubes, vai do 25/3 até 7/6, essa Copa Sul-Sudeste. Clubes em competição Conmebol não disputam, vencedores garantem vaga na próxima Copa do Brasil. Formato: 2 grupos de 6 times, com os times enfrentando o outro grupo. Avançam 2 times por grupo, semifinal ida e volta, final ida e volta. Critério de participação: 6 vagas através do estadual de 2025, outras vagas podem vir através do desempenho do estadual ou competições de torneios seletivos. Maneiro, cara. Maneiro, assim. Eu acho que isso é bem interessante pra gente buscar um título, assim, interregional. Mas o planejamento vai ter que mudar como um todo. Reforço aqui a necessidade da gente voltar com o time de aspirantes o mais rápido possível. Reforço aqui a necessidade do time de aspirantes ser uma realidade pro Atlético. Tanto no sentido de revelar, que é sempre bom, surpresas podem acontecer, jogadores podem crescer acima da expectativa, mas o calendário ele vai precisar mais desse suporte, o calendário vai precisar mais desse background. E esse background ele vai ser fundamental para que as principais prioridades não sejam sobrecarregadas. E óbvio que se o Atlético estiver na Série A, a principal prioridade ano que vem vai ser a Série A, fazer uma boa Série A, voltar para a competição internacional. Acho que são mudanças interessantes. O campeonato estadual eu acho que não valia tanto esforço mais. Não valia tanto esforço mais. Vamos ver. Depende agora dessa reta final mais do que nunca. Mais do que nunca. Valeu? Tamo junto. É nóis e comenta aqui o que você achou dessas mudanças.